toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia Tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, Professor. uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, Do projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Olá, boa tarde, bem-vindos e bem-chegados a mais essa tarde de muita reflexão, muito aprendizado no primeiro Encontro Nacional Online de Professor que Ensina Matemática. O primeiro de uma série de eventos enopens, pelo que a gente tem ouvido, as notícias que a gente tem ouvido, né? Eu sou o professor João Severino, estou aqui para acompanhar o palestrante da tarde, o professor Dr. Milton Rosa, com a palestra Etnomodelagem na prática do professor que ensina matemática na educação básica. Eu vou fazer uma rápida apresentação de um imenso currículo do professor, fazer uma apresentação rápida também para não tomar toda o seu tempo da palestra, né? Ele é mestre em educação, em cima do tema currículo e instrução, pela Universidade Estadual da Califórnia, Sacramento, nos Estados Unidos. Ele é doutor em educação, liderança educacional e educação básica, pela CSUs também nos Estados Unidos. É pós-doutor em educação e etnomodelagem pela USP, é professor associado 1 na Universidade Federal de Ouro Preto, na UFOP, atuando como professor e pesquisador nessa universidade desde o ano de 2011. Ele tem atuado em diversas frentes da academia, como vice-coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP, é presidente do Grupo Internacional de Estudo em Etnomatemática dos Estados Unidos, editor do Jornal de Matemática e Cultura, também dos Estados Unidos, editor do Jornal de Cognição, Número, e coordenador de grupos, membro da diretoria internacional, então, como eu disse, tem uma vasta participação e atuação no mundo acadêmico, né? E ele, desde 2019, é bolsista produtividade de pesquisa do CNPq, nível 2. É muito importante a gente falar isso, até para quem não conhece, saber o lugar da academia que o professor Milton Rosa está falando, né? Eu quero dar boas-vindas, professor, obrigado por ter aceito o convite e ter se prontificado a estar participando aqui do nosso evento. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, agradeço o convite para estar presente com você nessa palestra, em que nós vamos conversar um pouco sobre matemática e cultura, né, que é a minha área de estudo. Eu só queria fazer uma ressalva, que eu acho que eu não alterei no meu currículo Lattes ainda, é que o mestrado profissional, que era profissional em educação matemática da UFOP, a partir de novembro desse mês ele passou a ser acadêmico, de modalidade. Então nós estamos agora com o mestrado acadêmico abrindo inscrições agora em dezembro, para o próximo ano. Bom, então eu agradeço esse convite e creio que nós podemos começar a falar um pouco sobre matemática e cultura. Na verdade, a conexão entre a matemática e cultura. A apresentação já deve estar pronta, né? Sou eu quem coloca aqui? Ela deveria estar pronta.
Pelo menos no ensaio deu certo lá, né? É o segundo Eu slide. coloquei. Sim. Tá aqui, tá aí. Isso. Eu coloquei agora? Ela só não está no modo de apresentação, né? Então eu vou colocar aqui. Tá tudo certo? Isso. Perfeito, perfeito. Então tá bom. Boa tarde a todos e a todas que estão nos vendo, né, e nos ouvindo nessa tarde. Espero que ela seja proveitosa para todos vocês, como com certeza será muito proveitosa para mim, porque eu também aprenderei muito com a discussão e debate que se realizará depois dessa apresentação. Então nós vamos conversar hoje um pouco sobre matemática e cultura por meio da etnomodelagem e tentar relacionar a prática da etnomodelagem de uma forma bem simples, é a conexão entre a etnomatemática e a modelagem matemática, né, por meio de situações que estão presentes no cotidiano de todo mundo, né, de todas as pessoas. Então, como já foi dito, né, a palestra Etnomodelagem na Prática do Professor, que ensina matemática na educação básica. Como já foi dito também, eu sou do Departamento de Educação Matemática da UFOP, do ICEB, né, Instituto de Ciências Exatas e Lógicas, da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu contato está aí para quem quiser se comunicar, e também a longitude e a latitude de Ouro Preto, se alguém quiser realizá-la no mapa. É verdade? Bom, vamos introduzir esse assunto, então. Aí nós temos algumas figuras, né, aqui de Ouro Preto, que essa foto é próximo de onde eu moro, aqui é a Rua Varenga, e vocês vão verificar que vai ter algumas figuras de Ouro Preto, até mesmo por causa do contexto histórico, social e cultural que Ouro Preto desempenha na história brasileira. E também para a nossa pesquisa. Esse contexto, esse entorno, a região dos Inconfidentes em Minas Gerais, é muito importante para o desenvolvimento de nossa pesquisa. Bom, o que a gente entende, então, a educação básica, né, que é importante que nós propomos uma reflexão crítica sobre a possibilidade da utilização do conhecimento matemático local. E aí nós vamos ver que existe um conhecimento matemático que é desenvolvido localmente e também um conhecimento matemático que é desenvolvido nas escolas e também nas academias, nas universidades e outras instituições educacionais, como uma ação pedagógica para a aprendizagem matemática, a prática de professores da educação básica, que ensina esse campo de conhecimento na perspectiva da etnomodelagem, que é o nosso campo de estudo. De uma maneira assim bem simples, a etnomodelagem ela procura adicionar as características culturais do conhecimento matemático no processo de modelagem matemática que é feito nas escolas. Ok? A ação pedagógica que nós propomos com a etnomodelagem, por exemplo, ela vai a matemática como uma expressão do desenvolvimento humano, da cultura, da sociedade e da linguagem. E também uma parte assim integral e holística da herança sociocultural da humanidade. Ou seja, desde os tempos mais remotos do início da humanidade, esse pensamento se desenvolve em diversos grupos culturais que compunham e compõem ainda a sociedade da época, ou a sociedade contemporânea. Esse conhecimento matemático ele tem influências da cultura, da sociedade, do contexto geográfico, da linguagem, da economia e do contexto ambiental, no qual esse conhecimento ele está inserido. Então é isso que a gente vai discutir um pouquinho. E como que nós podemos utilizar esse conhecimento matemático local ou desenvolvido localmente nas salas de aula por meio de uma ação pedagógica. Não é? Aqui nós temos algumas fotos em que esse contexto cultural ele está assim misturado. Não é? Nesse sentido, o raciocínio matemático ele é influenciado pela diversidade das características humanas, como, por exemplo, a cultura, a linguagem, a moral, a ética, a religião, atividades ambientais, sociais, políticas e econômicas que compõem o entorno de um determinado grupo cultural. Em nosso ponto de vista, essa abordagem ela vai incluir também as diversas maneiras que os membros de grupos culturais distintos desenvolveram e desenvolvem para, principalmente, quantificar,
utilizar os números e as formas geométricas, medir, classificar, matematizar e modelar o próprio ambiente. Duas coisas muito importantes para a nossa investigação é o processo de matematização realizado pelos membros de grupos culturais distintos e também o processo de modelação do próprio ambiente social e cultural. Aqui, vocês vão perceber que eu vou comentar muito sobre membros de grupos distintos, porque nós alinhamos com o D'Ambrosio na proposição de um conhecimento matemático mais amplo, matemática mais ampla, na qual o etno não se refere a etnias, por exemplo, uma etnia indígena, mas sim o etno, matemática se refere a grupos culturais identificáveis, como, por exemplo, professores de matemática numa escola, crianças jogando amarelinha na rua, bordadeiras, pescadores, qualquer grupo social que tenha características sociocultural, né, que tenham características próprias. Então, a etnia, no etno da etnomatemática, ele é muito mais abrangente. São grupos culturais. Todo e qualquer grupo cultural compõe a sociedade contemporânea. Então, nesse sentido, os membros desses grupos culturais, eles desenvolvem e desenvolveram, ao correr da história, modos próprios para matematizar a própria realidade. Pois o seu saber fazer matemático está enraizado no contexto cultural no qual vivenciam as suas experiências diárias. É isso que acontece. Então, o conhecimento matemático, ele está impregnado dessas vivências, dessas experiências diárias que nós vivenciamos em nosso próprio contexto. E isso, muitas vezes, ele é relegado nas escolas e na academia. Mas o que é essa matematização, né? Nós entendemos que a matematização é um processo por meio do qual membros desses grupos desenvolvem as ferramentas matemáticas próprias, né, que podem auxiliá-los na resolução de problemas específicos que são enfrentados em seu cotidiano por meio da etnomatemática, da etnomodelagem. Claro, etnomatemática mais modelagem matemática. Essas ferramentas específicas podem ser os artefatos culturais, um cesto, uma caneta, sei lá, qualquer objeto produzido ou confeccionado por membros de um determinado grupo cultural. Como também os próprios mentefatos, né, as representações mentais desses objetos. E também os sociofatos, representações sociais que são relacionadas com essas ferramentas. Então, na realidade, esses três aspectos, né, de artefatos, mentefatos, representações mentais, e sociofatos, que são as representações ou estruturas sociais de cada grupo, estão relacionados. Na realidade, cada um desses elementos interagem entre si. Bom, mas e aí, né? Em nossa pesquisa, por exemplo, nós temos dois tipos de conhecimento na etnomodelagem, ou de conhecimentos matemáticos. Como é um congresso, né, para professores que ensinam matemática, nós vamos nos direcionar mais para conhecimentos matemáticos. Mas tudo que eu estou falando, ou que eu vou comentar com vocês, vai ser qualquer tipo de conhecimento. Tá bom? Não somente o matemático, o físico, o químico, outros tipos de conhecimento, que em nossa área a gente chama de etno-X. Etno, que é a questão desses grupos culturais, e X, que é qualquer campo do conhecimento que nós vivenciamos. Bom, então, em nossa pesquisa, ou nesse contexto, nessa ação pedagógica que eu vou mostrar para vocês da etnomodelagem, nós temos, na realidade, dois tipos de conhecimento que são embasados em conhecimentos antropológicos, que é o M e que é o E. Ético, aqui colocado, não é no sentido de moralidade, né, que não está relacionado com questões morais, mas sim com questões lógicas que estão relacionadas com o desenvolvimento do conhecimento matemático. Então, em nosso ponto de vista, existem esses dois tipos de matemática, o êmico e o ético, já vou explicar para vocês o que é, e também, né, nós propomos um terceiro, em que a complementaridade entre esses dois conhecimentos, êmico e ético, por meio do conhecimento dialógico. Ou seja, esses conhecimentos se complementam por meio do diálogo. É sempre dessa maneira. E nós percebemos
eu trabalhei 22 anos em escola pública, ensino fundamental 2, né, anos finais do ensino fundamental, e também 11 anos no Brasil, 11 anos nos Estados Unidos. Então, eu percebi na minha prática docente, enquanto professor da educação básica, por exemplo, conhecimentos em sala de aula, eles estão se interagindo constantemente. Bom, então, durante a realização do processo de matematização, matematização é a maneira que nós vamos resolver os problemas. É todo aquele pensamento matemático, representação de modelos mentais que nós vamos usar. Os membros culturais distintos desenvolvem e utilizam os conhecimentos matemáticos, êmicos e éticos. Então, o conhecimento matemático ético é o conhecimento do próprio grupo cultural. É o conhecimento que nós chamamos de dentro da cultura. É o conhecimento local. É o conhecimento, no caso dos pesquisadores, de estar lá no campo com os pesquisados. De estar lá no campo com a cultura pesquisada. E, nesse sentido, nós chamamos esse conhecimento êmico de insiders. Insider significa de dentro da cultura. Então, se nós vamos conversar com um grupo de crianças jogando amarelinha na rua, por exemplo, existe um conhecimento local, matemático, que vem de dentro daquele próprio grupo cultural, daquelas crianças. Então, é o conhecimento de dentro da cultura. Nós chamamos esse conhecimento local, de dentro da cultura, de nós sobre nós. Então, é um conhecimento que nós legitimamos. Os membros de um determinado grupo cultural legitimam o seu conhecimento. Ele não é legitimado por pessoas de fora. Tá, ok? Então, de dentro da cultura, o conhecimento êmico. Lembrando que esse é uma terminologia antropológica. Nós sobre nós. Por outro lado, também, nessa questão antropológica, o conhecimento matemático de fora da cultura, que a gente chama de ético. E, como eu já disse, o ético não está relacionado com questões de moralidade nesse ponto. Então, o que é esse conhecimento ético, o matemático ético? É aquele conhecimento de academia, aquele conhecimento que nós ensinamos em sala de aula, que a gente chama de um conhecimento global. Então, nós temos um conhecimento local, que é de dentro da cultura, e a gente tem um conhecimento global, aquele que se ensina nas escolas e também nas academias ou em outros estabelecimentos educacionais, que é de um determinado grupo cultural. Então, seria o conhecimento ético, ou é um conhecimento global, porque ele tem, assim, ele foi imposto, né, no processo de colonização para outros grupos culturais, mas ele tem uma importância na sociedade também. Como o conhecimento local também tem essa importância social. Ele é um conhecimento de fora da cultura e é um conhecimento que nós chamamos de estar aqui na escola ou na academia. Então, por exemplo, o pesquisador ele vai a campo, ele adquire um certo conhecimento êmico, volta para a universidade e aí esses dois conhecimentos da academia com o conhecimento de estar lá no campo, eles se interagem. Nós dizemos que esses dois conhecimentos são os dois lados de uma mesma moeda. Okay? Então, os dois conhecimentos são importantes. Tanto o conhecimento local dos membros do grupo, quanto o conhecimento global, né, o conhecimento ético global das escolas e da academia. E o conhecimento local, que é aquele desenvolvido pelos membros e grupos culturais distintos. Então, nessa questão, nós propomos também um conhecimento matemático lógico. O que é esse conhecimento? Que as duas extremidades, né, tanto o ético quanto o êmico, eles vão dialogar para poder construir um outro tipo de conhecimento matemático, que é o conhecimento dialógico. Esse conhecimento ele é dialógico no sentido Freire mesmo, né? Aquela questão freiriana do conhecimento. Então, nós entendemos, por exemplo, que as abordagens êmica, local agora, né, dentro da cultura e ética global, de fora da cultura, esse conhecimento também ético, ele também é dos observadores externos da cultura, cultural. Elas podem ser consideradas como os dois lados do conhecimento matemático,
que se complementam por meio do desenvolvimento de um processo dialógico no encontro entre culturas distintas, possibilitando assim o dinamismo cultural. Em sala de aula, se nós pararmos para pensar um pouco, os professores de educação básica assistindo, né, e depois nós podemos até nos interagir após a apresentação, nós vamos perceber que esse dinamismo cultural ele está acontecendo. Pois não? Se nós pararmos para pensar um pouco. Não entendi. Posso continuar? Aconteceu alguma coisa, professor? Não, é que eu vi alguém falando alguma coisa, eu pensei que fosse comigo. Eu posso continuar então, né? Pode continuar. Tá bom, então. Bom, então o que acontece aí? Nesse caso, nós vamos para salas de aula, não é? Esse encontro entre culturas diferentes, ele acontece o tempo todo. Mesmo o encontro de conhecimentos matemáticos são diferentes, ele também está acontecendo. Tá, ok? É que nós não paramos muito, nós não temos tempo para perceber esse dinamismo que ocorre em nossas salas de aula. Nesse sentido, a condução de pesquisas fundamentadas por essas abordagens, né, ética e ética, ela vai possibilitar a obtenção do entendimento holístico. Holístico é uma compreensão ampla e geral sobre os conhecimentos matemáticos e os interesses dos membros dos grupos, por meio da globalização. E aí nós trazemos uma conceituação assim muito recente em educação matemática, mas que em outros campos de conhecimento já acontece há mais de 30 anos, que é a questão da globalização. Nós ouvimos muito se falar na globalização. Eu entendo a globalização como uma imposição de conhecimentos outros sobre um determinado conhecimento local. Não é? E a gente vê muito desses exemplos acontecendo na atualidade, não é? Por meio de filmes, por meio de alimentos e outras coisas que acontecem. O Halloween é um exemplo de globalização, não é? Que está tomando conta de uma cultura brasileira que não tem nada a ver, desculpa, com Halloween, que é da cultura dos Estados Unidos. Então, nesse caso, existe uma imposição de uma cultura ou de uma característica cultural sobre a outra. Isso é globalização. Se existe uma globalização, existe também uma localização, tá, ok? Que que é a importância do conhecimento localmente adquirido. E aí, juntando essas duas terminologias, que não fomos nós que fizemos, foram japoneses na década de 70, na questão empresário, que fizeram isso, juntando esses dois termos, o global mais o local, eu tenho o glocal. Ou seja, a glocalização, né, desses dois termos. O que significa isso? Significa uma interação constante entre os conhecimentos locais e globais, mas sem a imposição do conhecimento do outro. Nós entendemos que a sociedade humana, né, ou a humanidade, ela deve caminhar para o desenvolvimento de uma sociedade que seja localizada e não globalizada. E nessa sociedade globalizada, por exemplo, os conhecimentos locais e os conhecimentos globais têm o mesmo valor. E eles auxiliam no desenvolvimento dessa sociedade. Ou seja, eles convivem em harmonia, sem imposição de um conhecimento sobre o outro. E o que esse conhecimento, né, matemático dialógico, a globalização, ela faz? Ou só o conhecimento dialógico também pode fazer por meio da globalização? É um respeito e uma valorização da diversidade cultural. Porque se você tem conhecimentos diferentes que se interagem, assim, se promovendo mutuamente, na verdade, existe o respeito a esses conhecimentos. E também existe a valorização dos conhecimentos. E isso traz uma valorização da diversidade cultural. Ou seja, nós estaremos trabalhando com uma matemática que é dirigida para a paz. Ou seja, uma matemática que não mata. D'Ambrosio comenta sobre a non-killing mathematics, ou seja, uma matemática que não mata.
E se a gente perceber os exemplos que nós temos em livros didáticos, né, com relação à matemática, vários exemplos estão direcionados para para a guerra e não para uma matemática para a paz. Então, por exemplo, no livro didático, quando a gente tem um exemplo de equação de segundo grau, que é uma parábola, muitas vezes esse exemplo que aparece no livro, ele é dado por um avião soltando bombas. Né? Aquela bomba vai fazendo a trajetória de uma parábola. Esse é um exemplo de matemática que mata, não é? Ou que está dirigida para isso. Nós temos que propor exemplos nos livros didáticos de uma matemática que não mata, ou seja, de uma matemática que se direciona para promover a diversidade cultural, principalmente no contexto brasileiro, que a nossa diversidade ela está em risco. Não é? Nesse sentido, os sistemas de conhecimento matemático local e global, aí eu já estou tentando interagir ambos os conhecimentos, eles podem ser percebidos como processos interrelacionados por meio da localização, a junção desses conhecimentos, com o diálogo e com o dinamismo cultural. Mas qual o objetivo, né, dessa junção ou dessa complementaridade de conhecimento? Buscar revitalizar, valorizar e respeitar a identidade dos membros de outros grupos culturais que são diferentes dos nossos. Ou seja, nós temos que buscar a alteridade. O que é alteridade? É o respeito à diferença, o respeito ao outro, que é diferente do que eu sou. E esse respeito é muito importante, porque na realidade nós somos todos diferentes. Bom, e exemplificando a globalização, isso eu achei muito interessante, quando eu estava no Congresso de Etnomatemática lá em Guatemala, em 2016, e houve uma participação muito grande da cultura maia, dos representantes do povo maia, foi com relação ao dinheiro maia, que chama Quetzal. Então, um exemplo do processo de globalização está relacionado com as cédulas do dinheiro Quetzal, utilizadas na Guatemala, que são identificadas por meio de numerais, mas bem como através de numerais indo-arábicos. Então, se vocês perceberem essas duas fotos, esses 5 quetzales, vocês vão ver que na parte direita tem uma barrinha. Essa barrinha é o número 5 em numeração maia. Então, você tem a barrinha que representa a numeração maia, 5, e você tem o algarismo indo-arábico 5, que representa a numeração indo-arábica. Então, para mim, esse é um exemplo de localização. Não é? Os dois conhecimentos eles estão sendo respeitados nesse contexto mais nacional da Guatemala. A mesma coisa no exemplo de baixo, um quetzal. Não é? Se você ver na parte direita acima dessa cédula, não é? Você vai ver um círculo que representa o número 1 na cultura maia. E abaixo, essa representação em algarismo indo-arábico. Convém lembrar que a nação maia ela foi quase que extinta na década de 80, pela ditadura regente. Então, esse processo de revitalização da cultura maia lá na Guatemala e em outras regiões geográficas em que é composta, né, composta por essa população. Esse exemplo muito interessante de localização, que é bem simples e é fácil de mostrar como que dois conhecimentos interagem, não havendo sobreposição. E aí, depois dessa introdução, nós vamos definir o que é etnomodelagem, nosso contexto, não é? E depois nós vamos passar alguns exemplos para vocês verificarem como que nós utilizamos em nossas pesquisas com os nossos alunos, ou na época que eu lecionava em educação básica, essa questão da conexão entre a cultura e a matemática por meio da etnomodelagem. Bom, então na etnomodelagem acontece os processos matematizantes desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos podem ser mais bem entendidos por meio da etnomodelagem, em nosso ponto de vista. Tem gente que concorda com isso. Tá? E nós respeitamos todas as opiniões, inclusive aquelas que são contrárias, que é considerada como uma ação pedagógica que busca valorizar as aplicações práticas do conhecimento matemático no cotidiano, ao adicionar a perspectiva cultural no desenvolvimento da matemática. Então, são características sociais e culturais que também influenciam o desenvolvimento do conhecimento matemático.
Essa abordagem que nós estamos discutindo, né, ela tem como objetivo entender a evolução histórica das ideias, dos procedimentos e das práticas matemáticas que se desenvolvem em contextos culturais. A modelagem ela pode ser considerada como uma ação pedagógica que pode ser utilizada no programa Etnomatemática. Por meio os alunos aprendem a trabalhar com situações e problemas cotidianas presentes na realidade de membros de grupos culturais distintos. Por exemplo, nesse slide aí nós temos o Sona, que é um desenho que os membros de grupos culturais na África, principalmente Angola e Moçambique, é uma estaca que eles determinam, geralmente é feito na areia, e conforme eles vão desenhando, eles vão contando uma história, uma narrativa, sem tirar essa estaca do chão. Então, esse desenho é feito de uma maneira contínua. E conversando com pessoas, né, com os mestres, principalmente, que ensinam como fazer esses desenhos para outros membros culturais, existe um pensamento matemático muito avançado, que pode estar relacionado com os passos eulerianos, que é a teoria de grupos, que é muito avançada na matemática ocidental. Não estou fazendo comparação entre conhecimentos, tá? E nem impondo um conhecimento sobre o outro. Eu estou dizendo um conhecimento matemático muito avançado nesse sono. E aí, nós entendemos que a matematização desses procedimentos emerge de atividades diárias realizadas por esses membros. Então, essas atividades são relacionadas com os pressupostos da etnomodelagem. Assim, a ação pedagógica da etnomodelagem, ela vai destacar a importância da utilização de técnicas matematizadoras desenvolvidas pelos membros desses grupos. Eu trouxe para vocês aí, que é uma brincadeira que eles têm em festival. Veja a altura desses bambus e desses balanços, e eles são fincados no solo, sem nenhuma estrutura de apoio. Mas a maneira que eles colocam essa base no solo, ela é resistente e eles conseguem balançar nesse instrumento, nesse artefato cultural. É muito interessante isso daí. Nesse contexto, as ideias matemáticos, eles são encontrados nas relações numéricas das medidas, do cálculo, dos jogos, da adivinhação, da navegação, da astronomia e da modelagem, variedade de práticas matemáticas diversas que podem ser reveladas nos artefatos culturais confeccionados, elaborados e desenvolvidos pelos membros desses grupos. Aí nós temos exemplo de um relógio, né? Um artefato cultural maia. No processo de etnomodelagem, nós empregamos a tradução entre conhecimentos matemáticos, ou seja, o local e o global, que pode ser entendida como a descrição de processos matematizadores utilizados por esses membros. Não é? Então, a tradução é entre sistemas de conhecimentos matemáticos diferentes. Esse processo também pode ser desenvolvido pelos observadores externos para traduzir os procedimentos matemáticos locais na compreensão de práticas escolares ou acadêmicas. Bom, nesse sentido, a etnomodelagem busca estabelecer relações entre os conhecimentos local e global por meio da localização, que é o dinamismo cultural, por meio também da tradução entre esses saberes que são complementares. Nós entendemos que essa ação pedagógica ela não é diferente da tradução de palavras, termos, ideias ou conceitos de português para o inglês e vice-versa. Na tradução que a gente faz de um idioma para outro, geralmente essa tradução ela não é realizada para ela é feita em um determinado contexto. O mesmo acontece com a tradução em etnomodelagem. Nós não podemos traduzir literalmente um conhecimento para um conhecimento escolar ou do escolar para o conhecimento local, porque esses conhecimentos são diferentes. Mas nós podemos contextualizar esse conhecimento. E essa contextualização de conhecimentos é que nós chamamos de tradução entre sistemas de conhecimento distintos. Bom, nós entendemos também que a aquisição do conhecimento matemático pode ser entendida como resultado de ações colaborativas, interativas e cooperativas, que possuem uma origem local ao invés de global. A origem desse conhecimento, na realidade, ela é êmica. Com o passar do tempo, ela pode
assim, um desenvolvimento ético, um desenvolvimento global. Nessas duas figuras, nós temos um conhecimento que é êmico, lá dos egípcios, né, há 2, 3 mil anos atrás, em que eles faziam a medição da altura da pirâmide por meio de sombras e estacas, e abaixo o conhecimento ético. Tem um conhecimento local próprio do grupo cultural, e embaixo um conhecimento ético que já está formalizado, que já está de acordo com as normas acadêmicas. Conhecimento matemático. São exemplificações dos dois tipos de conhecimento. E aí a gente traz o que nós chamamos de heteromodelos, que representam sistemas retirados da realidade, porque são representações mentais que auxiliam os membros de grupos, né, culturais distintos entenderem e se apropriarem de acontecimentos da realidade por meio da elaboração de heteromodelos, que podem caracterizar o desenvolvimento de artefatos culturais. Então, os heteromodelos são representações mentais de uma determinada prática matemática que é culturalmente enraizada. Ela está relacionada com a cultura. Dessa maneira, os membros desses grupos utilizam representações mentais que contêm informações retiradas do próprio contexto cultural, que nós chamamos de modelos, que conectam o patrimônio sociocultural desses membros por meio das traduções das ideias, procedimentos e práticas matemáticas que são desenvolvidas. Essas duas figuras foi uma atividade que eu desenvolvi com os meus alunos negros nos Estados Unidos, que tem a relação com os quilts, no Brasil é mais um patchwork. Esse é um dos padrões desse patchwork, e eles eram utilizados para enviar mensagens na época da escravidão. Mais tarde nós podemos conversar sobre isso um pouco mais. E aí a gente vê um processo de heteromodelagem, né, entre o padrão quilt, naquele bloco de si, e a transformação que nós podemos realizar em sala de aula. Transformações no plano, né? Os modelos também podem ser êmicos, porque são baseados no conhecimento matemático que tem significado para as comunidades locais. Eles representam o pensamento matemático dos membros que vivem nessas comunidades, e eles buscam traduzi-lo com a utilização de exemplos retirados do próprio cotidiano. Esse é um poncho boliviano, e as mulheres que confeccionam esse poncho, elas fazem muitas representações mentais desses padrões que tem nesse poncho. Nós temos também heteromodelos que são éticos, né? Eles são baseados na visão dos observadores externos sobre a realidade que está sendo observada. Eles pela qual os observadores externos, outsiders, fora da cultura, entendem como as ideias, procedimentos e práticas matemáticas são localmente. Aí um artefato cultural que pode ser matematizado por meio de heteromodelo. E aqui, exemplos de heteromodelagem e heteromodelos. Então, nessa ação pedagógica da heteromodelagem, é importante a elaboração de heteromodelos que traduzem os problemas cotidianos que são embasados no contexto da diversidade cultural dos alunos. Aí nós temos o exemplo de Ouro Preto, né, e de atividade de heteromodelagem realizada pelo professor Daniel, e algumas vezes por mim, com os nossos alunos, ou de escola pública ou da universidade. Não é? Que eles estão aí medindo a declividade das ruas de Ouro Preto. E essa declividade das ruas de Ouro Preto, que é muito morro, não é? Ela está relacionada também com a questão colonial dessa região, em virtude da busca de ouro aqui nas Minas Gerais, por volta do século XVII, 1690 mais ou menos. E também relacionado com a própria condição das pessoas que viviam e trabalhavam nessas minas. Então, essas atividades de heteromodelagem, elas estão relacionadas com o próprio contexto cultural dos alunos. Então, nós chamamos essa lógica. Está dialogando com os conhecimentos distintos, estão dialogando nesse caso. A heteromodelagem busca entender os elementos matemáticos utilizados em sistemas de conhecimento alternativos, para que nós tenhamos uma melhor compreensão das práticas matemáticas desenvolvidas por essas, validando-as e valorizando-as e respeitando-as no contexto cultural no qual foram geradas. Na elaboração de heteromodelos, nós buscamos ver procedimentos e técnicas
que possam proporcionar a tradução e a contextualização das ideias, procedimentos e práticas matemáticas desenvolvidas localmente. Aí, de novo, eu trouxe um exemplo do Sona, né, desse desenho africano, que ele também pode ser matematizado e nós podemos confeccionar um etnomodelo êmico com relação a essa prática cultural. Aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né, depois dessa mais teórica, que são os exemplos do Maia, no México e na Guatemala, que a etnomatemática, ou a etnomodelagem, né, ela utiliza os modelos tirados da realidade, enquanto a modelagem utiliza as codificações matemáticas elaboradas pelos membros por meio da etnomodelagem. Aí nós temos uma cascavel, que é muito comum lá na Mesoamérica, né, no México e na Guatemala, e que a casca dessa cascavel, ela tem um formato de losangos, né, o desenho, o padrão da pele dessa cascavel. E ao observar esse animal, nessa cascavel, esse réptil, os maias, eles começaram a perceber essa questão dos rombos, né, desses diamantes que eles chamam, nessa pele. E começaram a utilizá-lo na confecção dos próprios tecidos. Então, os maias, eles consideravam certos padrões denominados estados. A partir daquele desenho, daquele padrão na pele da cascavel, eles começaram a elaborar padrões. Eles denominam de esteira. Esteira como tapete mesmo, aqui no Brasil, né? Esses padrões, a partir daquele desenho da pele da cobra, eles eram esculpidos em pedras e utilizados na confecção de joias e roupas, na construção de monumentos como as estelas. Essa primeira figura é de uma estela. São blocos com inscrições e desenhos. Bem como na confecção dos tecidos das roupas dos habitantes das áreas maia na Guatemala, sul do México, Belize e Honduras. Então, os maias desenharam essas esteiras aplicando diversos padrões que tornaram-se conhecidos por seus números específicos, significados e poder. Então, esses padrões maias, eles estavam relacionados com questões numéricas que tinham significados específicos, de religiosidade e também de poder. Se nós observarmos essas duas figuras, isso que eu estou mostrando para vocês é o que nós consideramos esteiras maias, porque é composta pelo padrão que eles perceberam na pele daquela cascavel. Né? Então, é sempre formado por esses losangos. A cultura maia é muito característica pela utilização desse rombo, né? Ou do que eles chamam de triângulo da vida. E aí, através desses padrões, o maia dava uma série de padrões numéricos que se tornaram sagrados para esse povo. Por exemplo, os números de 1 a 9 tinham um valor sagrado. Os maias, tem alguns erros aí nas transparências, né, eram responsáveis para manter o conhecimento espiritual, religioso e científico do povo maia. Existe um documento chamado Popol Vuh, que é a Bíblia do povo maia, que ela narra, por exemplo, a evolução, o início do mundo maia matematicamente. É muito interessante ler esse Popol Vuh. Eles têm numeração de 1 até 9, e cada um está relacionado com um código. Por exemplo, 1 Deus e deusa, Criador Paz, 3º Criatura Vida, 4º Vênus, que é o Kukulkan, o 5 Sacerdote, que é a mão de Deus, 6 Vida e Morte, Deus Divino Poder, 8 Corpo e Alma, e 9 as 9 bebidas. E através dessa combinação dessas numerações, uma espécie de numerologia, eles montavam as suas esteiras. Está muito relacionado com a religiosidade do povo maia. Então, os padrões X, ou XX, que eles vão lembrar, quando você combina o X, eles vão lembrar os padrões romboides, né, da cobra, eram códigos que possibilitavam a decodificação de uma certa mensagem. Os números colocados nessas esteiras, matrizes, progrediam sequencialmente em diagonal. O primeiro número era posicionado no vértice esquerdo do primeiro quadrado, compunha a esteira. Por exemplo, em uma esteira 3x2, os números são colocados conforme o diagrama que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. O valor numérico final dessa esteira era calculado da seguinte maneira.
Então, eles construíam essas esteiras maias, colocando esses desenhos, esses padrões romboides nessas esteiras, e montavam as esteiras com uma certa numerologia. Então, aqui do lado nós temos um exemplo, né, somente 2 padrões A e X, que vocês vão perceber que as esculturas maias, os tecidos maias sempre vão ter, na maioria deles, esses padrões, né, que está relacionado lá no início da observação do próprio ambiente com a pele da cobra, da cascavel. Então, por exemplo, nessa aí à direita, o que eles faziam? Eles começavam do lado direito e colocavam 1, 2, 3. Eles voltavam 4, 5, 6. Essa é uma esteira. Aí eles somavam 1 mais 6, 7, 5 mais 2, 7, 4 mais 3, 7. Somavam todos os 7. 7, 14, 21, somavam 2 mais 3. E se eu pegasse 3, naquela tabela que eu mostrei para vocês, 3 significa criatura e vida. Né, que está relacionado com a criação do mundo maia. E aí, dependendo do sacerdote maia que estivesse lendo essa esteira, por exemplo, ele podia determinar o que ocorreria em seguida. Então, por exemplo, se eles tivessem um padrão que daria o código 6 no final, vida e morte, esse sacerdote maia poderia escolher entre a vida ou a morte para aquela pessoa que estivesse, de uma certa maneira, em apuros, né? De acordo com os sociofatos ou com a estrutura da sociedade maia. Então, é muito interessante ver isso, essa questão, e isso a gente pode utilizar em sala de aula, não é? Por exemplo, para desenvolver matrizes. Num estudo que eu com o professor Daniel fizemos, a gente pode chegar em equações de primeiro grau, segundo grau, e está relacionado com o contexto cultural. Não quer dizer que nós estamos impondo o conhecimento matemático escolar sobre aquele conhecimento, e nem utilizando para ensinar matemática, mas é uma complementaridade de conhecimentos, que se justifica porque, conversando com pessoas, eles demonstram, sim, essa noção numerológica que foi demonstrada. Aí nós colocamos em arábico, não é porque para facilitar o entendimento, mas funciona com a numeração maia também. Um outro exemplo de etnomodelo, né, são parábolas exponenciais ou catenárias que nós desenvolvemos com alunos aqui em Ouro Preto, em Minas Gerais. Então a gente trouxe um exemplo lá do México e da América Central, agora um exemplo brasileiro. Então, andando pelas ruas de Ouro Preto, a gente verificou a possibilidade de demonstrar que a forma geométrica encontrada na parede de uma determinada escola aqui na cidade, se ela era uma série de exponenciais, parábolas ou catenárias. Inclusive, os alunos discutiram sobre ciclóides, um nível mais elevado, claro. É uma escola aqui na Rua Varenga, em Ouro Preto, ela tem mais de 100 anos, e ela tem uns 500 metros de muro que sobe essa rua, uma sequência de curvas. E um dos alunos, né, a gente faz a trilha de matemática aqui em Ouro Preto, um dos alunos caminhando conosco, essa curva, essa sequência de curvas, elas seriam exponenciais, parábolas ou catenárias. Outros trouxeram ciclóides e outros formatos para curva. Fazendo esse estudo, conversando com o pessoal que mora na vizinhança aqui, a gente descobriu que esse muro há mais de 100 anos, não tem registro dele. Nós entramos até na escola para verificar a planta da escola, não tem registro. Eles foram descendentes de pessoas que foram trazidas para o Brasil que construíram esse muro, mas eles usaram, sim, a questão de corrente, né, segurando na corda para poder fazer essa estrutura. Esse muro foi modificado ao longo dos anos. Mas o mais interessante é que os resultados desse estudo potencializados pela oportunidade de discussão entre nós, os alunos, que emergiu durante o desenvolvimento dessa investigação. Mas que tipo de curva é essa, né? A gente fica perguntando. E a gente descobriu, depois um etnomodelo, né, ético nesse caso, utilizando as ferramentas da academia, que a curva desse muro, ela se aproxima de áreas. Então, aqui do lado esquerdo,
nós temos os gráficos das 3 curvas, exponencial, catenária e parábola. Ela se aproxima muito de parábolas também, mas pela própria resistência do muro, as catenárias são utilizadas assim para dar resistência a estruturas como pontes, edifícios, etc. Vocês vão ver muito apoio nessa catenária invertida, né? Assim nesse caso, e túneis, que é justamente para dar resistência e não desabar. E aí nós temos algum exemplo, né, de discussões que surgiram sobre as catenárias, como, por exemplo, os túneis, né, na montanha. Aí você tem a corrente, a questão de segurar a corrente, porque o peso da gravidade, né, a gravidade é distribuída igualmente em todos os pontos dessa corrente. Por isso que ela é uma forte, ela não assim se desmancha com facilidade. E também a questão da gravidez, né, que a barriga da mulher grávida é uma catenária, para dar rigidez mesmo para esse formato e a criança não seja expelida. Matemática da natureza, nesse caso, né, mas também relacionado com outro tipo de pensamento matemático. E aí, o ovo, né? Muitos de vocês, eu acho que já tentaram quebrar um ovo, né, forçando ele de cima para baixo com a mão nessa posição. A gente não consegue, mesmo que o ovo esteja cru. Por quê? Esses 2 formatos do ovo, eles são formatos de catenária que são muito resistentes. Então você não consegue quebrar mesmo esse ovo. Tentem fazer essa experiência em casa. A seção do ovo é circular, né, tanto a de cima quanto a de baixo, mas o seu perfil é de uma catenária, que está relacionado com a melhor forma fluidodinâmica para facilitar o trabalho das aves na sua expulsão. O arco confere uma maior resistência aos ovos, permitindo que as aves remanejem sua disposição no ninho com mais facilidade, para que possam chocá-lo sem quebrá-los. Também expeli-los sem que eles quebrem. Não é? Então, de novo, a natureza é sábia nesse caso. E aí a gente traz para vocês uma perspectiva dialógica global, né, local nesse caso, que frequentemente as práticas pedagógicas educacionais, elas ignoram a perspectiva êmica nas atividades matemáticas desenvolvidas em sala. Então, dificilmente nós trabalhamos em nossa prática docente diária com perspectivas que são êmicas, ou seja, com perspectivas que são dos próprios membros ou dos próprios alunos. A perspectiva dialógica local, ela reconhece, valoriza e respeita as epistemologias, bem como busca discutir a natureza do conhecimento matemático desenvolvido pelos membros de grupos culturais distintos. Então, sim, tem que ter a questão da matemática formalizada, mas nós temos que ter também uma questão da matemática local para que seja discutida e abordada. Aí eu trago um exemplo também dos Estados Unidos. A gente trabalhou com 3 exemplos: México, América Central, Brasil e Estados Unidos. A base trípode, ela é perfeitamente adaptada ao ambiente hostil no qual é utilizada. Aí são dos indígenas sul, ali nas pradarias da América do Norte. Pradarias são campos abertos, tem muita incidência de vento, tempestade de vento, etc. E eles utilizam, os índios que moram nessa região, eles utilizam a base triangular para construir as suas cabanas, as suas moradias, que está aqui do lado direito, são chamadas de tipis. Por quê? Elas têm a vantagem de proporcionar uma estrutura estável, pois suporta ventos fortes e climas variáveis, que prevalecem na região das grandes planícies dos Estados Unidos. E aí a gente foi estudar esses indígenas, né? Daniel conversou com eles, tudo, para a gente entender o pensamento matemático, né? Dessa base tripóide, o trípode dessas cabanas, tipi. Então, o que eles fazem, né, esses indígenas? Eles determinam o centro da base circular da cabana tipi, utilizando o formato triangular da fundação trípode. Trípode que são 3 pés. O centro da cabana, ele não é determinado apenas por necessidade estética, mas também porque possui poder e santidade. Por quê? O centro da cabana tipi é o ponto mais importante, a parte mais importante da cabana. É onde eles colocam o fogo para fazer a comida, eles colocam os altares, o altar, para poder fazer as suas orações. O fogo sobe, tem uma abertura em cima da tipi e a fumaça sai, não fica resíduo de fumaça ali. O que a gente tentou fazer é matematizar, né, por meio da geometria, esses pensamentos.
No decorrer da história, os povos nômades norte-americanas têm observado que a fundação tripé da cabana tipe parece estar perfeitamente adaptada ao ambiente hostil em que eles são inseridos, né, justamente por causa disso. E aí, se a gente entende a distinção entre a utilização da base tripé, outros indígenas que moram em regiões mais montanhosas, que não tem essa incidência muito de vento forte, eles usam a base quadripé, ou quadrípode, nesse caso, dessa cabana. Nós podemos inferir que os indígenas sul têm uma compreensão avançada de conhecimentos matemáticos, como, por exemplo, o formato triangular e as suas principais características e propriedades geométricas, evidenciando, assim, um conhecimento matemático ético. E isso a gente pode utilizar em sala de aula, né, esse conhecimento. Como que eles achavam esse centro da base? 3 estacas, 3 pessoas iam movimentando a estaca, colocavam uma corda em cima, né, no ponto de junção das 3 estacas. Quando essa corda caísse perpendicular ao chão, era o centro dessa base, né? Que significado tem isso matematicamente? Na verdade, então, muito interessante, que pode ser utilizado também na prática pedagógica dos professores em sala de aula. E aí, para a gente finalizar e ter tempo de nós... Um objetivo importante para a ação pedagógica da etnomodelagem é a aquisição de conhecimentos matemáticos ético global e também émico-local. Abordagem dialógica local. O saber fazer matemático constrói-se contextualizado no entorno sociocultural dos membros e grupos culturais distintos, pois emerge sendo reforçado e legitimado pelos próprios significados de sua cultura. A ação pedagógica da etnomodelagem conduz a um processo nacional que é concebido como uma relação dialógica, sempre lembrando o sentido freiriano, pois o processo de ensino e aprendizagem está enraizado na evolução histórica desses grupos. Esses buscam desvendar o comportamento individual, coletivo, social cultural desses membros, ao solucionarem situações e problemas que enfrentam no seu cotidiano. Então é isso, nós entendemos que esses 2 tipos de conhecimento são importantes. A etnomatemática, ela não rejeita o conhecimento acadêmico e não rejeita o conhecimento escolar, mas propõe ações de humanização desse conhecimento acadêmico. E nós entendemos que a etnomodelagem é uma ação pedagógica que pode contribuir para a humanização da matemática que se ensina nas escolas. Aqui está Ouro Preto. Quando acabar a pandemia, o Centro Histórico de Ouro Preto, convido vocês todos a nos visitarem e para tomarmos um café e talvez um doce de leite com queijo, uma goiabada com queijo, que é típico de Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Eita, a goiabada com queijo, o doce de leite, sempre bem-vindo. Então, professor, muito obrigado. Muito obrigado pela brilhante palestra. O professor Márcio agora vai disponibilizar alguns comentários e até o momento eu vi que tem 2 perguntas, mas elas começam a surgir ao final, né? Pronto, Márcio? Então, você pode observar que é um público bem diversificado de vários pontos do estado e do país, né? Sim. Importante para a etnomatemática, é muito diversificada também, né? Isso. Acho que a primeira pergunta, Márcio, você pode colocar, eu acho que é da Cleo, a primeira pergunta que surgiu na lista, isso, da Cleo Frediani, ela havia perguntado uma diferença entre, professor, isso, tá aí, diferença entre etnomodelagem e etnomatemática, que só esclarecesse um pouco melhor.
Para mim tem muita diferença, né? A única questão meio sutil que nós percebemos na etnomodelagem é que a gente tenta etnomodelar essas práticas culturais. Muitos autores que fazem etnomatemática percebem, por exemplo, as investigações estão fazendo, muito do que eles fazem, em nosso entendimento, é etnomodelagem. Só que eles não usam isso. Então, a etnomodelagem, na realidade, ela dá um passo um pouco além ao tentar, por exemplo, ou etnomodelar essas práticas culturais. Mas etnomodelando essas práticas culturais por meio de características culturais do grupo. Ou seja, a gente traz mais uma variável para o processo de modelagem, que é a variável cultural, ou a variável sociocultural. Alguns perguntam assim, mas existe a necessidade de uma etnomodelagem? Não sei, tem que ser pesquisado se existe ou não. Para nós, existe essa necessidade. Não é? Porque, às vezes, muitas práticas culturais, se elas não forem analisadas profundamente, elas podem se tornar somente folclóricas. Não é? Então, não tem análise mais profunda sobre essas práticas. Então, para a gente, existe. Então, a diferença sutil que nós vemos seria essa, né? A trazer essa perspectiva cultural para o processo de modelagem matemática. A matemática, na realidade, não traz. De uma maneira assim explícita. O Bertrand D'Ambrosio, já no ano 2000, no primeiro Congresso Nacional de Etnomatemática, que aconteceu em São Paulo, na USP, ele já falava da relação entre a etnomatemática e a modelagem matemática. E já no primeiro livro que ele escreveu em 90, aqui no Brasil, porque o primeiro artigo dele em etnomatemática foi em 85, Journal of Mathematics, lá do Canadá, que ele traz as bases teóricas para o programa etnomatemática, ele também já menciona isso. Só que então, ela fica muito tempo parada. Aí, por exemplo, em 2002, o Scandiuzzi, ele traz um artigo que chama Água e Óleo, Etnomatemática e Modelagem com ponto de exclamação. Água e Óleo, sim. Esse é mais conhecido. E para ele, por exemplo, não. Aí, em 2003, eu com o Daniel, nós rebatemos esse artigo dele com o artigo Vinho e Queijo, Etnomatemática e Modelagem com ponto de exclamação. Não é? Então, mostrando justamente essas diferentes concepções. Isso é bom, não é? Porque essas diferentes concepções, elas fazem com que esse campo de pesquisa ele evolua, né? E se desenvolva de uma maneira mais concreta. Só para finalizar essa questão que você fez, nos Estados Unidos tem um pesquisador etnomatemático chamado Ron Eglash. Ele está trazendo para dentro da etnomatemática, eu vejo a etnomodelagem como um subconjunto da etnomatemática, eu poderia colocar assim. Ele traz um outro campo de estudo para a etnomatemática, que é a etnocomputação. Ou seja, ele utiliza os processos de etnomodelagem, mas na computação. E ele chama esse processo de etnocomputação, que também é muito interessante de ser visto. Então, quando o campo é progressivo, né, e quando o Bertrand D'Ambrosio falava na questão lactosiana do programa etnomatemática, é isso, ele é progressivo. E se ele é progressivo, ele vai juntando, ou ele vai arrebanhando outras bases teóricas para fortalecer o programa. Então, é isso. E como ele diz, o programa Etnomatemática, ele está em aberto e a ideia é que ele permaneça. Correto, é isso mesmo. Aberto, por quê? Né? Ele não fala em uma teoria etnomatemática, o Bertrand. Ele fala em uma base teórica para a etnomatemática. Porque a partir do momento que a gente falar em uma teoria etnomatemática, por exemplo, fechei o campo. Ele deixa de ser progressivo, aí ele retroceda até, né? Ou fique parado. Então, existe uma teoria etnomatemática que envolve esse programa de uma maneira muito mais... Né? Isso, interessante. Tem uma outra questão. Thaís. A da Aline, né? Isso. Aline, muito. Né? Isso é muito importante. Na realidade, o Doni Campos, que é um antropólogo brasileiro, ele já comenta sobre essa etnocultura.
A etnomatemática, ela vem depois de muitas etnos, não é? E uma das primeiras etnos é a etnociências. E o Biratan D'Ambrosio se embasou na etnociência até para assim, estudar a etnomatemática que ele propôs lá na década de 70, né, que ele começou com essa questão assim de fundamentação mais histórica, mais cultural da etnomatemática. Então, já existe, por exemplo, uma etnofísica, uma etnogeografia, existe etnociências, tem etnobiologia, etnobotânica e várias outras etnos. Etnoquímica, etnomúsica, etnofilosofia, etnohistória. Então, esses campos também, então tem várias etnos. Então é por isso que se chama etno-X, não é? Porque o X, na realidade, são campos de conhecimentos diversos. Quaisquer campo de conhecimento. Esses grupos culturais. Então, por exemplo, como que uma etnogeografia, o que a etnogeografia deve fazer? Eu não sou da geografia, mas o que ela deve estudar como que esses grupos culturais que moram numa determinada região veem esse espaço geográfico no qual eles são inseridos, mas de acordo com as próprias de vida, né? Ou de acordo com a própria cosmovisão, ou de acordo com o próprio paradigma. Então, eu vejo, sim, que essa localização que você colocou aí, que nós estamos propondo, ele é muito importante até para que se faça assim um transdisciplinar, né? Claro que aí você teria um currículo que ele deixa de ser linear, como é o currículo que nós temos. Pensar num currículo que não seja muito complicado, né? Principalmente agora. Aí tem a pergunta do professor do Douglas, sim. Professor Milton, parabéns pela palestra. Como você percebe que essas discussões que aproximam a matemática e cultura podem ser exploradas na formação inicial de professores? Poderia falar um pouco O Douglas mais sobre esse é companheiro aspecto? meu lá no DEMA, né, na Educação Matemática da UFOP. Bom te ver aí, Douglas. Posso sim. Eu entendo, Douglas, que uma falha, uma falha que a Resolução 2 de 2015, né, ela procurou resolver um pouquinho, e parece que agora a gente está retrocedendo um pouco nessa área. Ela trouxe um espaço assim para que a gente pudesse trabalhar outras ou outras cosmologias, ou outras visões de mundo no currículo matemático. Não é? E depois a outra resolução de 2 de 2019 já vem mais NCC com 800 horas, um prazo de 3 anos para a gente fazer isso. Mas eu acho esse aspecto muito importante. Não é? A aproximação da matemática e cultura, a formação inicial de professores, principalmente em questões mais específicas, por exemplo, como a questão indígena, a questão da inclusão, não necessariamente somente para esses campos, né? Mas principalmente nesses campos. Então, eu vejo que a etnomatemática traz essa postura etnomatemática no qual nós percebamos a aproximação da matemática e da cultura na formação de professores muito importante. Por exemplo, no ensino à distância que eu trabalho também, como nós temos polos em 2 ou 3 estados, em várias regiões de Minas Gerais, Bahia e São Paulo também, agora um pouco menos, nós percebemos esse contraste, né? Ou essa aproximação, ela fica mais evidente, até mesmo pela maneira como essas pessoas, ou esses alunos que estão em regiões geográficas distintas ou se manifestam matematicamente. Então, eu entendo que esse aspecto é muito importante de ser utilizado no currículo escolar. A etnomatemática não é uma disciplina, não é? Então, ela teria que perspassar o currículo, mas não está como uma disciplina. Parece que a imagem do professor congelou, não sei se para vocês também. Vamos aguardar um pouco, ele está reiniciando, está voltando.
Agora acho que voltou. Voltou. Isso, voltou. Então tá bom, Ficamos agora. Douglas. Desculpa, eu acho que é isso. Acho que existe essa possibilidade. Existem algumas investigações em etnomatemática que já buscam como se ter uma postura etnomatemática nos cursos de formação de professores. Né? Então, eu acho muito interessante, acho que é válida a tentativa, né? Até mesmo para verificar para que esses professores adentrem salas de aula que são multiculturais, não é? Uma outra cosmologia, ou seja, com uma outra visão de mundo que não a própria. Então, talvez um primeiro movimento seria esses professores, né, em curso de formações inicial e também continuada, entenderem que existem outras matemáticas, outras visões de mundo e outras cosmologias diferentes da nossa. Agora, né, com essa diversidade toda aflorando, ela já existia, mas agora aflora um pouco mais, e com a questão imigratória dos estados do país. Não é? Essa questão imigratória, principalmente lá com a Venezuela, no norte do Brasil, e outras questões de grupos asiáticos indo para o Brasil atualmente, elas vão trazer essa discussão dessa verificação cultural no contexto da sala de aula. Porque a sala de aula, ela permanece multicultural. Ela é multicultural. Mesmo no próprio estado. Eu tenho certeza que aí em Mato Grosso, não é? Essa cultural em sala de aula, ela existe. Não é verdade? E mesmo em São Paulo, por exemplo, né? a maior cidade do país, você vai ter alunos provenientes de várias regiões que têm uma outra visão de mundo que não aquela que a escola está propondo. Então tem que ser estudado, sim. Isso, professor, o Márcio está pedindo aqui para a gente estar encaminhando para o encerramento. Eu solicito que o senhor faça as considerações finais, porque nosso tempo é esse. Passa muito rápido, né, quando a gente discute aqui. A gente fica com vontade de continuar discutindo aqui. Pois é. Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês nessa palestra. Eu vi aqui dizendo que foram provocativas as indagações. Esse é o objetivo mesmo, né? A gente tem que provocar. Porque através de provocação é que nós conseguimos avançar naquilo que nós fazemos. A pandemia, o contexto pandêmico é ruim, nós sabemos disso, né? Mas ele também trouxe provocações para os professores, e provocações para os elaboradores de currículo, e provocações para os gestores. Porque nós tivemos que nos adaptar nessa nova sistemática. Eu não estou questionando o mérito, não é? Porque eu sei que existem problemas, questão de acesso à internet, computador, regiões mais remotas do país e tudo. Mas a postura em sala de aula, eu entendo que ela vai mudar nesse período. Então, essas provocações, eu acho que elas são importantes para que a gente possa avançar naquilo que nós fazemos. Não é? E na nossa própria prática docente, onde for, na educação básica ou na educação superior. Tá? Então, agradeço a vocês. Eu coloquei o meu e-mail no início da apresentação. Caso tenha algum questionamento ou queira tirar alguma dúvida, só me enviar um e-mail que respondo sem problema nenhum. Muito obrigado de novo. E fique em casa, se tiver que sair, use máscara. Isso, obrigado, professor Milton Rosa. Nós teremos, continuamos, o Enopen continua, temos outras atividades, e bom seminário para vocês, espero que esteja sendo tão produtivo para vocês quanto está sendo para nós, e boa tarde para vocês. Boa tarde. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor.
sonho que se realiza. Bom professor, Cada nova ideia, tem um professor. do que se aprende, o que se ensina. Professor, Uma lição de vida, uma lição de amor. na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor.